Existem lugares no mundo que não foram feitos para o ser humano, lugares onde a presença humana parece um erro da própria natureza, lugares onde um simples erro, um passo em falso, ou até uma respiração errada, podem custar a sua vida. Locais em que não existe segunda chance para quem vacila. Locais onde o chão parece derreter, o ar pode te intoxicar, e onde o animal mais simpático que você encontra é uma cobra. Ambientes tão hostis que parecem querer expulsar qualquer invasor. E hoje, você vai conhecer alguns dos lugares mais perigosos da natureza. Lugares que desafiam até os exploradores mais experientes do planeta. Lugares que misturam beleza absurda, aventura extrem e perigo real. Cenários que encantam os olhos, mas ameaçam a vida. Então já deixa o like logo no começo do vídeo. Se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Segura firme, porque a viagem começa agora. E pode ter certeza, não é uma viagem comum. O primeiro lugar fica aqui no Brasil. Um lugar que muita gente nem imagina que exista. É uma ilha. Isolada, selvagem, sem moradores, sem turismo, sem perdão. E muita gente já sabe qual é. Ela carrega uma fama que atravessa o mundo. Estamos falando da Ilha da Queimada Grande, conhecida mundialmente como a Ilha das Cobras, um dos locais mais proibidos e perigosos do planeta. E quando eu digo cheia de cobras, é cheia mesmo. Não é exagero, é estatística assustadora. Existem estimativas que apontam até 5 cobras por metro quadrado. Praticamente não existe um espaço seguro para pisar. E detalhe, praticamente todas são venenosas, ou seja, qualquer ataque pode ser fatal, mas uma delas se destaca, uma verdadeira arma viva da natureza, a jararaca ilhoa, uma espécie que só existe ali, uma cobra que possui um dos venenos mais potentes do mundo, capaz de causar necrose em poucas horas. Em alguns casos, o tecido simplesmente começa a morrer. Agora imagina a situação, você está completamente sozinho, você pisa na ilha, é picado, e o tempo começa a correr contra você. Não existe hospital, não existe ambulância aérea, não existe socorro rápido, não existe para onde correr. A ilha fica longe da costa, e o desespero se instala rápido. O que você faria? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. É por isso que o acesso ao local é extremamente restrito. Não é curiosidade, é segurança. Somente cientistas e pessoas autorizadas pela Marinha podem pisar ali, e mesmo assim, com extremo cuidado. Não é turismo, é sobrevivência. Um erro ali pode ser o último. Agora vamos para um lugar onde o calor é tão absurdo, que o corpo humano simplesmente entra em colapso, que até as bactérias sofrem para sobreviver. Um verdadeiro inferno na Terra. Esse lugar fica na Etiópia e se chama Deserto de Danakil, considerado um dos ambientes mais extremos do planeta. Ali, a temperatura pode ultrapassar os 50 graus Celsius. O ar parece queimar os pulmões. O solo libera gases tóxicos. Respirar ali já é um risco. Os lagos são ácidos. Água que dissolve o que toca. É calor, veneno e ácido, tudo ao mesmo tempo. Um combo mortal criado pela natureza. É como se a própria natureza estivesse avisando: não venha. Mas alguns insistem. Mesmo assim, alguns turistas encaram o desafio, movidos pela curiosidade e pela adrenalina. Mas os riscos são reais, e não perdoam erros. Desidratação e intoxicação podem acontecer em poucas horas, às vezes antes mesmo de perceber. Em compensação, as paisagens parecem de outro planeta, cores irreais, cenários surreais. E aí fica a pergunta: vale mesmo a pena? Será que a beleza compensa o risco? Ou é só vaidade humana? Agora a gente vai para um lugar silencioso, assustadoramente silencioso, e extremamente mortal, mesmo sem fazer barulho algum. O Lago Karachay, na Rússia, um dos lugares mais contaminados do mundo. Durante décadas, esse lago foi usado como depósito de lixo nuclear, um erro que deixou cicatrizes invisíveis, resíduos radioativos, material que nunca deveria estar ali, tóxicos, letais. Nos anos 90, bastava uma hora nas margens do lago para uma pessoa receber uma dose de radiação letal, o suficiente para matar lentamente. E o mais assustador é que nada parece errado à primeira vista. Ele parece um lago comum, como qualquer outro. Bonito, tranquilo, silencioso, mas mortal. Hoje o acesso é controlado, por questões óbvias, mas o perigo continua ali, invisível, esperando. Paciente, silencioso, letal. Agora vamos para um dos lugares mais famosos do planeta. Um sonho para muitos aventureiros. O ponto mais alto do mundo, uma meta quase mítica, e também um dos mais mortais, onde o erro custa caro. O Monte Everest, o topo do mundo. Mais de 300 pessoas já perderam a vida tentando chegar ao topo, e esse número só aumenta. E muitos desses corpos
continuam lá até hoje, congelados para sempre. A altitude extrema causa falta de oxigênio. Cada respiração vira um esforço. O frio é absurdo. Temperaturas que matam em minutos. Avalanches podem acontecer a qualquer momento, sem aviso algum. E mesmo assim, as pessoas continuam indo. Todos os anos, milhares de pessoas tentam a subida. Algumas preparadas, outras não. Turistas, aventureiros, influencers, profissionais, cada um com um motivo diferente. A paisagem é incrível, de tirar o fôlego, literalmente. O desafio é extremo, físico e mental, mas cada passo pode ser o último. E muitos descobrem isso tarde demais. E agora? Um lugar menos famoso, mas igualmente assustador, mas ainda mais mortal, estatisticamente falando. A trilha do Annapurna, um verdadeiro teste de sobrevivência, considerada uma das trilhas mais bonitas do mundo, com paisagens deslumbrantes, e também uma das mais perigosas, onde o risco é constante. Já houve casos de avalanches que mataram dezenas de pessoas de uma só vez, sem tempo de reação. O frio é intenso, implacável, o oxigênio é escasso, cada passo pesa, e o resgate, quase impossível. Às vezes, simplesmente não chega. É o tipo de lugar que testa seu corpo, sua mente e sua coragem, e até seu seguro de vida, literalmente. Mesmo assim, milhares de pessoas encaram esse desafio todos os anos, em busca de superação. Agora vamos para a Espanha conhecer uma trilha que já foi considerada a mais perigosa do mundo. E com razão, o Caminito del Rei, o Caminho do Rei, um caminho estreito, suspenso no penhasco, preso à rocha, a mais de 100 metros de altura, sem espaço para erro. Antigamente, a trilha estava abandonada e em ruínas, sem proteção, sem segurança, cheia de buracos, um verdadeiro pesadelo. Muita gente caiu dali e não sobreviveu. Hoje ela foi restaurada e está mais segura, com estruturas modernas. Mas olha para baixo, e o medo volta. E você entende por que o medo ainda existe. Instintivo. Agora um paraíso, pelo menos à primeira vista, com um passado apocalíptico que deixou marcas profundas. O atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, um nome conhecido pela história. Nos anos 40 e 50, esse lugar foi palco de testes nucleares, um dos capítulos mais sombrios da humanidade. Bombas atômicas explodiram ali, mudando tudo para sempre. A radiação ficou e nunca foi embora, e ainda está lá, mesmo invisível. Mesmo assim, turistas mergulham entre navios naufragados da época, buscando aventura. Água cristalina, visibilidade perfeita, cenário perfeito, mas contaminado, beleza e perigo no mesmo lugar. Um contraste perturbador. Agora uma história real, e difícil de acreditar, e assustadora, daquelas que dão arrepios. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses tentaram atravessar os pântanos da Ilha Hamrei, sem saber o que os esperava. Eles não morreram por tiros, nem em combate direto, nem por explosões, nem por bombas. Foram atacados por crocodilos de água salgada, em massa, os maiores do mundo, predadores perfeitos, animais de até 6 metros, gigantes silenciosos, mais de 1 tonelada, força pura, ataques silenciosos, sem aviso. Quando você percebe, já foi. Não há reação. Hoje a ilha é praticamente inexplorada, e ninguém se arrisca, e os crocodilos continuam lá, reinando, como sempre estiveram, antes e depois dos humanos. Vamos voltar para o Brasil e entrar na floresta amazônica, o maior bioma do planeta. Linda, gigante, imponente e letal, sem piedade. Onças, cobras, aranhas, piranhas, uma lista interminável. Mas o maior perigo é se perder. E isso acontece fácil. A floresta é um labirinto vivo que muda o tempo todo. Sem sinal, sem GPS, sem socorro rápido, sem ajuda. Muita gente entrou com confiança e nunca mais saiu. E nunca foi encontrada. Quem sobreviveu conta histórias extremas, relatos assustadores, dias sem comida, fraqueza total, comendo larvas para sobreviver, bebendo água de cipó, usando o que a floresta oferece. A Amazônia não foi feita para ser dominada. Ela impõe respeito. Ela decide quem vive e quem não. Simples assim. Agora olha esse lugar. Parece mentira. Parece outro planeta. Mas é real. A depressão de Dalol, na Etiópia, um dos ambientes mais extremos da Terra, um dos lugares mais quentes da Terra, recordes absurdos, poços de ácido sulfúrico, mortais, vapores tóxicos, perigosos, solo instável, que pode ceder. É lindo, colorido, hipnotizante, mas cada passo pode ser fatal. Sem exagero, um ambiente tão extremo que desafia a vida, que nem bactérias sobrevivem ali, algo raríssimo. E para fechar, um verdadeiro monstro da natureza, um dos vulcões mais ativos do mundo,
sempre em alerta. O Monte Merapi, um gigante adormecido. Ele entra em erupção com frequência, e não avisa. E não é brincadeira, é destruição real. O maior perigo são as nuvens piroclásticas, as mais letais, gases e cinzas a mais de 700 graus, em velocidade absurda, descendo a montanha e engolindo tudo, sem chance de fuga. Mesmo assim, as pessoas vão. Tem trilha, tem rota, tem guia, tem promessa de aventura, tem turista, mesmo com risco. O problema é que o vulcão não avisa quando vai acordar, e quando acorda, não perdoa. E esses foram os 10 lugares mais perigosos da natureza, lugares onde a vida humana é frágil. Agora me conta, quero saber sua opinião. Qual deles você achou mais assustador? Ou você teria coragem de visitar algum? Comenta aí embaixo, porque assim eu sei que você assistiu até o final e ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, isso faz toda a diferença. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Habitat Secreto, com mais histórias incríveis. Até a próxima!